Bem-vindos ao curso avançado de Hermenêutica Constitucional Tributária. Estou apresentando um resumo do meu livro Paradigmas Constitucionais e os Limites ao Poder de Tributar, buscando delimitar o livre convencimento dos magistrados contraposto à Constituição. Eu gostaria de continuar na forma para explicar um pouco mais como é que se forma esse terceiro mundo imaginário que passa a ser tratado como realidade. Eu gostaria de então trazer novamente Sueter. Ele fala que há que se convir que o problema começa a estar no sujeito da experiência. Ao tentar separar a árvore do seu ambiente natural, coisa que não consegue fazer, então ele, o sujeito, é que se separa do ambiente natural. Ele se separa do ambiente natural e começa a imaginar qualquer coisa. É isso que o Chapman quer falar. Assim, o pensamento racional objetivo é construído através da negação do ambiente natural como possibilidade de unidade e de complexidade de compreensão das coisas. Esta negação do ambiente natural é construída através da negação do princípio de que as coisas são relacionadas e ligadas entre si. A árvore não está lá isolada, tal qual ela foi imaginada, claro. Esse é o significado da abstração e construção do objeto em si, cercado, delimitado e isolado. Eu já referi a essa coisa centenas de vezes. Mas quando se fala o objeto em si, é aquela composição que é feita kantianamente. Sobre esse objeto em si repousa uma grande parte de justificação da teoria kantiana, que é a que conduz o pensamento ou a hermenêutica constitucional tributária, atualmente em nosso país. Então, o que nós tentamos mostrar, que quando Kant fala do objeto em si, ele está falando de alguma coisa imaginária e que não tem um respaldo de justificação e fundamentação na realidade. Porque a realidade ficou lá como resíduo empírico que a teoria está proibida de examinar. É essa a questão. Nós vamos continuar nesse tema. Luft, que é um filósofo, professor aqui em Porto Alegre, ele fala, e ele nos traz um tema de suma importância. Ele fala o seguinte: somente podemos compartilhar o conhecimento de algo porque compartilhamos as mediações que nos conduzem à afirmação de algo como algo. É aquilo que os alemães chamam de etwas als etwas, coisa como coisa. Não há conhecimento sem método. O que nós vemos reclamando desde a primeira intervenção nesse curso. A metodologia que deveria estar presente como algo condutor de toda a hermenêutica e de toda a interpretação constitucional tributária. Infelizmente, até aqui, pelo que nós expusemos, nós podemos afirmar perentoriamente que ela não existe. É só olhar uma decisão do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça e dizer onde está a metodologia que deveria ser seguida por todos os ministros e todos os julgadores administrativos. Não existe. Se ela não existe, não há ciência. Existe uma mera racionalização que mistura tudo que pode ser misturado e faz alguma coisa, um panelão de bruxa. Desculpe o termo. Então, o que ele diz? Não há conhecimento sem método. Não há algo para nós e não apenas para mim, sem que tenhamos acesso ao caminho comum que temos de percorrer para a obtenção de algo como intersubjetivamente conhecido.
E aí nós vamos voltar lá a Santa Ela. Assim, o que comunica tem que ter certeza que a sua comunicação é entendida por aquele que recebe a comunicação. E qual é o fio condutor desta comunicabilidade entre um e outro? É um método. Se eu falo água, H2O, o meu método é o método químico que diz, isto aqui é H2O. Ah, tu duvida? Então faz o teste. Essa é a metodologia. Então, nesse comum, ele diz, se não há método, se nós não compartilhamos uma metodologia, nós não compartilhamos conhecimento. Então, a teoria do conhecimento, ela está fundada exclusivamente numa metodologia específica para cada citação. Isso é de suma importância para a hermenêutica e também para a interpretação. Vamos seguir com Sueton, que fala, o objeto em si, claro, o objeto em si kantiano, é uma abstração. Então, o nosso conceito cerrado e o nosso tipo fechado, sem dúvida nenhuma, é uma abstração. Apenas algumas coisas podem ser compreendidas neste estado. Pô, mas se eu tenho um conceito fechado ou um tipo, eu teria que poder compreender todo o direito tributário. E ele diz, não, só apenas algumas. A sua maior riqueza epistemológica advém das suas relações e conexões no contexto. Uma das grandes causas da fragmentação do conhecimento que hoje temos é proveniente da construção de objeto científico, enquanto coisa em si, como modo de fazer ciência. Só conceitualmente. Sujeito diz o que é o objeto. O objeto não é examinado, experimentado, para que ele diga alguma coisa para o sujeito. O objeto, o examinado, ele se mostra ao sujeito, e o sujeito vai ter que entendê-lo, e vai ter que simplesmente narrar aquilo que ele encontrou no objeto. No momento em que o objeto faz e impõe a sua realidade, os seus princípios de existência e de conformação na mente do sujeito, eu não posso mais ter sujeito e objeto separado. Ah, não, mas como é que eu consigo separar o objeto do sujeito? No momento em que o objeto começa a modificar a ideia, o pensamento do sujeito. Porque senão a experiência não tem valor nenhum. Eu examino, vejo as coisas e não admito. Então, esta é a coisa importantíssima. Então, quando tu fragmenta situações e as examina a partir de meros conceitos, tu efetivamente não vais chegar na realidade. E por isso é que nós não temos uma uniformidade daquilo que se constituem como pressupostos constitucionais de incidência tributária. Porque simplesmente não se consulta a realidade que foi adotada de uma forma crua para ser um pressuposto, para verificar se aquela realidade efetivamente não modifica a nossa ideia sobre ela. Na medida que eu não consulto, eu tenho 11 ministros falando sobre uma mesma coisa com ideias diferentes. Mas se eu tivesse uma metodologia simplesmente de estabelecer um paradigma dos princípios que atuam neste contexto, nós estaríamos discutindo a mesma coisa. Princípios que se unificam e conformam um sistema que articula e faz surgir o que nós chamamos de paradigma. Na medida que eu tenho isso, eu não estou discutindo coisas diferentes, pedaço de uma coisa, pedaço de outra, pedaço daquilo. Em face da fragmentação. Eu tenho que discutir os fragmentos
unificá-los num todo e fazer que o todo é composto por todos os seus fragmentos e os fragmentos passam a estar inseridos nesse todo. Nós temos, então, uma conformação daquilo que se chama de hermenêutica. E hermenêutica, sem que tenha esta conformação técnica, esta metodologia, não pode ser chamada de hermenêutica. Como ela se chamaria, então? Mera racionalização. E aí vamos lembrar aquela ideia, se eu não me engano, foi de Blackburn, que diz que a gente não chega à conclusão científica através da conversa de bar, onde cada um dá a sua opinião e depois junta-se as opiniões e sai com a situação resolvida. Sem ciência se faz medindo, história se faz buscando arquivos, onde os fatos e os eventos estão consignados. Então, esta é a situação que está faltando na conformação da ciência tributária nacional, que está impedida de fazer isso por causa da forma da matriz de racionalidade que nós adotamos. E esta matriz de racionalidade se chama matriz de racionalidade kantiana e kelsiana, que tem sua conformação, sua lógica e sua forma de concluir. Se eu tenho isso, basta para eu saber o que existe. Sem ter que ir lá na realidade fuçar para ver o que efetivamente ocorreu. É essa a ideia que nós temos. Vocês vão dizer, vamos ver, isso é verdade? Eu gostaria de remeter o que estão me ouvindo ao meu livro, que é livro-texto desse tema e onde as coisas estão especificadas e explicadas de uma forma bem mais concreta do que é possível pôr em aula. É nessa ideia que nós temos que insistir para que a gente consiga conformar uma teoria jurídica mais tranquila. O que eu gostaria de trazer agora é uma ideia de Albert Xavier. Ele fala, a definição do tipo adotada em qualquer estudo do direito há de ser aquela de caráter, figura, modelo, esquema ideal exemplar. Por essa afirmação já se sabe que ele está adotando a teoria kantiana. Considera-se nesse sentido ideal como verdadeiro, construção intelectual utópica. O tipo classifica os fatos, descreve seus contornos, mantendo plenamente as suas características particulares. Aqui entra a coisa em si. De certa forma, imprecisa. Se falou. Na plenitude desses traços reflete-se a natureza das coisas em si. A tipificação significa ordenar, separar o atípico, porém não guardar relação com individualizar, nem diferenciar ilimitadamente. Sem dúvida, o grande mestre português que ajudou a construir uma grande parte do direito tributário nacional, ele está se pondo e está apresentando a sua forma de pensar, a sua matriz de racionalidade kantiana, que já vem sendo combatida faz muito tempo, desde o início do que aquilo que nós estamos expondo. É claro que não é o combate individual. Eu estou apresentando, dentro dessa forma, inúmeras, centenas de citações em que se diz que essa não é a teoria advogada nos tempos atuais. Bom, ainda, o Albert Xavier, ele leciona que o legislador ordinário ao legislador ordinário está vedada a utilização de conceitos jurídicos indeterminados em matéria de incidência de isenções e base de cálculo de alíquotas. Xavier reclama do conceito o que estamos propondo. Contudo, o conceito está posto num plano de imaterialidade, onde a substancialidade ainda não se formou pela integração do núcleo de relações fundamentais,
e que não é permitido pela teoria kantiana. Sem fazer essa integração do conceito com a realidade singular, o plano do conhecimento opera sempre a partir do genérico, sem propor uma estrutura conceitual que indique as coisas por uma linguagem que determine a realidade do ser tributado. Então, essa é a crítica que estamos apresentando a posição do Alberto Xavier, do mestre português. O mestre português afirma que a adoção da epistemologia impede, pela idealização, que o conceito dissolva a noção de singularidade, onde pode ser identificada sua determinação por um padrão permanente que se imponha na prestação jurisdicional tributária de forma vinculada. Ele fala num padrão. Mas esse padrão, como é que ele é posto? Ele falou conceitualmente. Nesse padrão eu não posso falar de situações concretas, individuais. Logo, estaríamos sujeitos à possibilidade de uma experiência? Não. É esta as coisas que nós combatemos. Nós vamos ter que ver o Karl Heinrich. Karl Heinrich diz o seguinte: assim, aflora uma camada da ciência romântica construída por Lawrence e Heinrich, a qual se assenta na ideia cartesiana e kantiana de que seria possível estabelecer clareza e seguranças jurídicas absolutas através das normas rigorosamente elaboradas, especialmente garantir a absoluta univocidade de todas as decisões judiciais e a todos os atos administrativos. A pergunta: será que é possível estabelecer clareza e segurança jurídicas absolutas através de normas rigorosamente elaboradas, quando elas incidem em fatos ou operações individuais absolutamente distintas? Aí é que se começa a pensar: será que o jurídico não precisa elaborar seus paradigmas que envolvam todas as situações, tanto as pensadas como as existentes? Nós gostaríamos ainda de, nessa situação, nessa continuidade, trazer mais elementos. Enquanto a experiência real é a percepção comum dos objetos, a experiência possível define a experiência no sentido científico, permitindo que objetos sejam pensados. Então, quando se fala em experiência possível, nesse plano da matriz de racionalidade kantiana, nós temos uma situação em que o científico ele é pensado até o momento em que a própria forma de pensar aceita essa materialidade. A crítica da razão limita nosso conhecimento exclusivamente ao campo da experiência possível. A experiência possível que eu posso integrar, segundo essa matriz de racionalidade, que está na base do Círculo de Viena, ela é absolutamente afastada da realidade. A experiência não pode ser uma simples colocação de dados. Ela supõe uma atividade de espírito. Logo, a experiência que temos e também a experiência que fazemos e as categorias são as condições a priori da possibilidade da experiência. Pode-se, então, dizer que as condições de possibilidade da experiência são, ao mesmo tempo, as condições da possibilidade dos objetos da experiência. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer o seguinte, que os objetos das experiências, eles estão no plano das categorias.
Eu imagino uma categoria, ser humano. Mas cada ser humano, onde é que está nisso? Bom, ele está dissolvido nessas categorias que estão contidas dentro de uma experiência possível admitida pela matriz de racionalidade que eu considero metafísica. Eu gostaria de continuar o normativismo conceitualista acredita que após interpretar corretamente a lei, descobrindo seu verdadeiro sentido, o intérprete tem algo como um metro articulado. Basta colocar este metro articulado sobre os fatos concretos para medi-los segundo os parâmetros objetivamente definidos na lei, operar a subsunção lógica, cujo resultado acredita-se ser a fiel expressão da vontade da lei para aquele caso concreto. Vamos voltar aqui àquela decisão sobre o ICM, feito num caso que veio de Minas Gerais, sobre aquela situação em que se calcula o ICM antes, o ICM de uma operação futura, que é a presunção que se faz para cobrar o ICM antecipadamente quando a fábrica vende ao que vai revender a mercadoria. Nós já referimos a situação umas 3 vezes, mas vamos trazê-la como exemplo. Eu simplesmente relatei esse fato de um lado como uma situação de medida absolutamente correta. O Supremo disse o seguinte: todo aquele que revende uma mercadoria para o consumidor final deve pagar o ICMS sobre o valor de venda. Se ele pagou mais do que a incidência decorrente sobre o valor de venda, o Estado tem que devolver o ICM para ele, porque ele não pode presumir que haja um valor além da venda ao consumidor. Capacidade contributiva é a venda do consumidor. Ponto. Aí o Supremo disse o seguinte: adotou um método diferente e diz, olha, o que venta lá, venta cá, logo, o Estado vai ter que ter o direito para contrabalançar aquele excesso que ele tem que devolver e cobrar a diferença entre aquilo que foi pago no momento da compra e o valor decorrente da revenda ao consumidor. Este metro foi, essa unidade de medida foi adotada a partir do nada. Já se explicou isso dizendo que o que o Supremo fez foi adotar os princípios que defendem o consumidor e aplicou eles em benefício do Estado, contra o qual o contribuinte está sendo definido. Essa igualação foi feita através de um metro imaginário e que está escrito aqui. Quer dizer, esses fatores de medidas que hoje estão operando a transferência de valores para o Estado de uma forma absolutamente sem fundamentação. E aí, o intérprete obtém algo como um metro articulado. E esse método foi articulado somente num plano do pensamento dos ministros que decidiram a questão. Tem fundamentação jurídica, constitucionalmente articulada? Não. Está valendo? Pelo menos ele está gerando receita para o Estado e eu acho que de forma inconstitucional.